Por que quando estamos a nos aproximar de Deus, as coisas parecem ficar mais difíceis e tudo ao nosso redor complica? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do AdaCast. Eu sou a Dama Candé, esta é a casa para quem está ferido. Ou não? Então, por que quando a gente está se aproximar de Deus, as coisas parecem ser mais difíceis? Mas será mesmo que as coisas parecem ser mais difíceis? Ou isso é o que tu já colocaste na cabeça antes de se aproximar de Deus, porque tu ouves pessoas a falar que quando se aproximam de Deus parece ser mais difícil? Mas hoje eu vos digo uma coisa: se aproximar de Deus não é difícil. É difícil não se aproximar de Deus e continuar a vivendo como se Ele não existisse. Porque Deus, Ele nos oferece propósito. Satanás nos oferece proposta. Qual é a diferença? A proposta de Satanás tem limite e é algo raso. E o propósito de Deus é eterno. Compreendem? Mas por que parece que Deus trabalha lento na vida dos filhos dele e tudo demora muito, a pessoa tem que sofrer primeiro? Não. Talvez não é sofrimento, talvez é só para que a glória de Deus se manifeste na tua vida do jeito certo. Muitas vezes tu só não recebes aquilo que Deus te prometeu, ou a promessa de Deus não se cumpre na tua vida porque você não esteja preparado para receber isso. Já paraste para pensar que muitas vezes tu é que não estás preparado para receber o propósito de Deus na tua vida? Porque quando a gente se aproxima de Deus, acontece algo. A gente passa a orar, a gente passa a pedir perdão e a gente passa a se arrepender. Então, aí tu percebes que estavas a viver uma vida inútil. Ou seja, eu pecava, eu já não quero pecar. Eu cometo o pecado da procrastinação. Eu cometo o pecado da infidelidade. Eu cometo o pecado da pornografia. Eu cometo o pecado da fornicação. Eu sou fofoqueiro. Eu faço um monte de coisas. Então, quando a gente começa a orar, quando a gente começa a ter domínio das escrituras sagradas, a gente percebe que tudo isso é pecado. A gente tem que parar de fazer essas coisas. Então, é aí que a gente diz que parece que a vida com Deus é difícil, porque a gente tem que parar de fazer coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus. Porque Deus nos ama, mas Deus abomina o nosso pecado. Então, tu não podes querer orar sempre, pedir perdão e não se arrepender pelos teus próprios pecados. Tu queres pedir perdão sempre, mas não pretendes parar? E para ti, o difícil em viver com Deus é parar de fazer coisas que são erradas? Fica essa pergunta. Porque Deus, para nos levantar ou para nos exaltar, Ele nos leva no baixo do mais baixo, no raso do mais raso, para nos levantar. Mas Satanás te leva no alto dos mais altos para te derrubar. Então, o errado é errado mesmo que toda a gente esteja a fazer. E o certo é certo mesmo que ninguém esteja a fazer. Então, ter uma vida com Deus é entender que o mais fácil ou o mais difícil não é amar Jesus. O mais difícil é amar a Judas. O mais difícil é conviver com os teus irmãos. É amar o teu próximo. É difícil amar o nosso próximo. Eu entendo. É difícil todos os dias conviver com pessoas que te estressam a mente. Eu compreendo. Mas aí tu lembras no primeiro mandamento de Deus e no segundo mandamento de Deus. Que Ele mesmo especifica, na Bíblia está dito que são os dois mandamentos mais importantes, o primeiro e o segundo, se não estou enganada, certo? Então, eu sei que muitas vezes o caminho com Deus é difícil, eu entendo. Eu estou a entrar no caminho com Deus agora e não é fácil, não tem sido fácil. Reclamar menos. Todos os dias tu tens que reclamar menos, tipo, não reclamar. As coisas estão complicadas, não podes reclamar, porque é pecado. É difícil.
e eu compreendo. Mas saibam, muitas vezes nós temos que passar pelo processo ou viver o processo para viver o propósito de Deus. E muitas vezes esse propósito demora porque nós é que não estejamos preparados para receber isso. Porque Deus não quer apenas o teu perdão, Deus me perdoa. Deus não quer apenas isso. Deus também quer a tua obediência. Será que tu estás a ser um filho obediente? Será? Tu só queres receber as bênçãos de Deus. Mas o que é que tu entregas a Deus? O que é que tu fazes por Deus? Tu tiras o teu tempo para meditar a Bíblia, tu tiras o teu tempo para orar, para ter um momento com Deus? Tu fazes isso? Deus nos ama. Mas a pergunta é, nós buscamos Deus ou apenas as coisas de Deus? Porque todos nós queremos as coisas de Deus. Todos nós queremos as bênçãos de Deus. Casa, carro, casamento, filhos, família. Mas será que nós buscamos Deus? Será? Mas em Mateus 6:33, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todo o resto vos será acrescentado. Então, busquem a Deus. É difícil, é. Ter intimidade com Deus é. Parece sim que quando você começa a vida com Deus é bem, tudo complica, mas sim, porque a nossa consciência, a abominar o que a gente está a fazer, a gente sabe que é pecado, a gente comete vários pecados e a gente vivia como se aquilo fosse normal. Mas quando a gente começa a perceber que aos olhos de Deus isso não é normal, a gente já acha que a vida com Deus está a ser difícil porque isso não é normal. Eu sei que não é fácil. Parar de fofocar não é fácil. De procrastinar não é fácil. Parar de cometer vários pecados que para nós são maravilhosos não é fácil. Mas experimentem parar. Experimentem não só pedir perdão, mas se arrepender. Experimentem buscar a Deus antes de buscar as coisas dele. E aí sim, a gente sabe. Porque não é sobre a gente gritar glória a Deus e cantar vitória quando a gente receber ou quando o propósito de Deus se cumprir na nossa vida. É sobre quem nós nos tornamos nesse processo. E é a melhor coisa. Acreditem. E para hoje, é isto que eu tenho a vos dizer. Shalom a todos e até o próximo episódio. Amém a Deus sobre todas as coisas, tá? Busquem Deus, não apenas as coisas dele.